Salve, senhores! Frei Gil. Mentira. Não é o Frei Gil, não. Sou eu. Calma. Esse vídeo aqui, na verdade, esse tema merecia uma live, né? Mas eu decidi fazer um vídeo sobre a coluna de Flávio Rico, um dos principais colunistas de televisão do Brasil, falando sobre a nossa profissão de narrador esportivo, que é o tema desse canal, e ele analisa, nesse texto aqui que eu vou compartilhar com vocês, o estilo da narração esportiva, e ele faz uma crítica, acho que construtiva, inclusive a todos nós que vivemos da narração esportiva. Então eu gostaria de ler essa coluna junto com vocês aqui no portal do Léo Dias e colocar alguns pontos que eu acho importantes. Não é nem para fazer a nossa defesa, porque eu acho que não se trata disso, mas para analisar mesmo o contexto, e já que esse canal fala sobre narração esportiva, para que a gente possa refletir sobre isso. Então esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, mas para quem está aprendendo a nossa arte, para quem gosta da nossa arte, para quem quer virar um narrador, uma narradora esportiva, eu acho importante investir uns minutinhos da sua atenção nesse vídeo aqui. Então vamos primeiro ler junto, tá? O que fala o Flávio Rico aqui nessa coluna que ele publicou ontem à noite. A cobertura da Globo na Copa do Mundo é excepcional, resultados, tudo muito bom, tudo muito bem, mas com críticas a alguns narradores por seus exageros. Isso é uma coisa que o Flávio Rico bate muito, dos narradores que, na opinião dele, gritam demais. Nem é o caso de apontar o dedo a este ou aquele, no entanto, podemos entender como um problema de adaptação, ou falta dela. Achei interessante. A narração não é fácil, não é mesmo? O cidadão, além da habilidade, características próprias e peculiaridades, precisa nascer para isso, meio que trazer do berço, o que eu também concordo. Você aqui, né, na nossa liga, tal, a gente lapida o talento. Se a pessoa não tem o talento para isso, é muito difícil ela conseguir se desenvolver. E hoje, facilmente, percebe-se a falta de narradores verdadeiros, em condições de se dar bem e se ajustar aos tempos atuais. Além de, ao mesmo tempo, entender que o jeito ou o modo antigo não faz mais nenhum sentido e nem o menor sucesso. Interessante esse ponto aqui. Diante da dificuldade em se ajustar na nova realidade, aí vem a voz forçada, a exacerbação e a gritaria. É o querer ganhar no grito. Isso é uma coisa que ele sempre bate, sempre fala de narrador, ex e narrador as geral. E isto, bem longe de cair na graça, irrita profundamente. Outro ponto importante. Outra coisa, também não adianta montar canal de YouTube só por montar, sem apresentar novidade nenhuma. Eu não sei exatamente de quem ele está falando aqui. No pau a pau, o trabalho da TV aberta é e sempre será muito melhor. Então vamos lá. Eu acho importante a gente olhar para alguns pontos aqui importantes dessa coluna, e em que a gente pode aprender muita coisa com ele aqui, e outras a gente pode discutir, né? Ele fala aqui, hoje facilmente percebe-se a falta de narradores verdadeiros. O que ele quer dizer com isso? Se você pegar as nossas referências, tá? Luciano do Vale, Galvão Bueno e Silvio Luiz, vamos colocar esses três aí, que na verdade todo mundo tenta seguir um ou outro. Milton Leite talvez é um cara que tem um estilo próprio, bacana e tal. Olhando para a televisão, que é o assunto que ele trata com mais profundidade, né? Esses caras, quando eles começaram, principalmente, a televisão na narração esportiva, ela era muito incipiente ainda. No sentido de que não havia tantas transmissões de futebol como existem hoje. Então, é como se esses caras estivessem navegando num mar novo e eles construíram algo novo a partir de algo que também era novo e que eles não tinham muita referência. Se você pegar os primeiros narradores de televisão, Luiz Noriega, Geraldo José de Almeida, a gente já mostrou aqui no canal alguns desses caras grandes, assim, né? Walter Abrão, né? Eram caras minimalistas e tal, que era uma legenda de imagem bem sucinta, não tinha essa coisa, né? Muito efusiva como a gente faz hoje mesmo. E esses dois, Galvão e Luciano, principalmente, eles trouxeram muita coisa. O Luciano do rádio, que era uma narração, uma voz maravilhosa que ele tinha, uma narração um pouquinho mais, com ritmo um pouco mais acelerado.
do que veio do rádio para tornar, colocando mais palavras na transmissão e mais emoção na transmissão. E o Galvão, como ele não era narrador de origem, ele era um comentarista, ele começou a construir uma linguagem própria sem referência muito de alguém, assim. Ele tinha um Boni do lado dele. E eu queria chegar nesse ponto em breve. Ele tinha o Boni, assim como o Luciano, os dois saíram da Globo, tiveram o Boni, tiveram Armando Nogueira, tiveram mestres para apontar caminhos, porque isso não saiu da cabeça dele. Você pega a entrevista do Luciano do Vale ao Bola da Vez, lá da ESPN, Bola da Vez, acho que é isso, que ele fala, o Boni me ensinou a narrar na televisão, ele disse para mim, eu era do rádio, ele virou para mim e falou assim, você tem que ser criativo, falar pouco e dar emoção, isso é narrar na televisão. E aí ele foi construindo, e certamente foi muito cobrado pelo Boni, assim como o Galvão também, para chegarem a ser os profissionais de excelência que eles, enfim, o Galvão ainda é, mas que o Luciano era. E o Silvio Luiz criou outra coisa porque ele é um cara que conhecia a televisão por dentro. Né? O Silvio fez tudo na televisão, ele pegou a televisão no início, nos anos 50. Então ele conhecia aquele meio como se fosse parte do corpo dele. Então ele foi junto com a criatividade que era dele, usando aquilo ao seu favor. E usando o humor, a característica que era dele. E é uma coisa que eu falo muito aqui na Liga e que, ao contrário do que o Flávio aponta aqui, eu não acho... Eu acho que tem muito que ele falou, que é, como ele diz aqui, a voz forçada, a exacerbação e a gritaria. De onde essas coisas vêm? Primeiro, a voz forçada. Eu acho que as pessoas hoje, a maioria que começa, elas pegam uma referência e elas vão fazendo aquilo que a referência delas fazia também. E antigamente, né, você forçava um pouco a voz mesmo, você imposta mais a voz e tal, mas o ideal, realmente, isso ele tem razão. A boa narração é aquela que você narra com a sua voz, que você coloca quem você é na narração. Não adianta você forçar bordão, não adianta você forçar impostação de voz com uma voz que não é a tua, porque realmente fica forçado. E a televisão grita mais esse tipo de coisa do que o rádio, por exemplo. Porque tem a imagem. Se você atropela a imagem, se você fica maior do que a imagem, tá errado. Não é legal. Mas eu entendo que essas pessoas que fazem isso, muitas delas são jovens, muitas delas estão procurando um lugar no mercado e aí elas se apoiam um pouco nisso, até achando que só assim vão ser aceitas no mercado. Existe uma falta de orientação dentro das empresas em relação a esse assunto, porque você não tem feedback. Eu falo por mim, exatamente, mas e não é nenhuma crítica aqui. O feedback que eu tinha na Rede TV era do Silvio. Porra. Melhor feedback do que o Silvio Luiz não precisava, só que ele não tá mais entre a gente. Então, hoje esse cara sou eu lá, né? E na Band News FM, assim, a gente tem os feedbacks, o Fábio conversa com a gente e tal, mas é outro tipo de feedback, é o feedback do negócio, olha, dentro do negócio sua atuação está assim. Não é um cara que vai... não é o Boni. Entendeu? Não é um demérito aos meus chefes, muito pelo contrário, mas esse tipo de referência você não tem mais dentro das empresas, você não tem mais. Então quem é que vai chegar para o narrador, até pelo estigma que os narradores têm de serem pessoas que não gostam muito de feedback, que são muito melindradas e tal, quem que vai chegar mesmo para falar, olha, isso aqui não é legal? Acho que salvo as maiores redes de comunicação que tem fonoaudiólogas e tal, a Globo tem, a Record tem, né, as grandes empresas elas têm esse cuidado, mas aí talvez seja uma coisa dos profissionais de procurarem o seu caminho, né? E a gritaria, certamente ele fala do legado que é o do André Henning, né? Porque ele não gosta muito desse estilo e tal. Mas eu tenho que fazer um contraponto. O André, ele narra como ele é. O André é daquele jeito. O André conversa daquele jeito.
O André é exagerado, ele é. Então ele leva quem ele é para a transmissão. E ele criou um estilo. E um estilo que passou a ser aceito. E aí é o ponto principal desse vídeo, para não tomar tanto tempo de vocês. Nós vivemos tempos de voz alta. A comunicação no mundo está assim. É só você entrar nas redes sociais, em outros canais aqui no YouTube. Todo mundo fala alto. E aí, se você for fazer uma volta no tempo, por exemplo, no rádio dos anos 50, 60, na narração esportiva, se você pegar Pedro Luiz, Fiore Gigliotti, Darcy Reis, Haroldo Fernandes, Oduvaldo Cosi, olha quanta gente maravilhosa eu estou citando aqui. Eles também tinham um padrão. Eles não gritavam. Eles tinham um vocabulário extenso e muito rebuscado. Eles tinham um cuidado de não exacerbar demais a sua emoção, salvo um ou outro diferente. Mas eles também faziam as coisas mais ou menos da mesma forma. E hoje também, porque nós somos frutos do meio, da época que a gente vive. A gente vive o espírito do tempo. Então, para ele, para muitos, né, que são da geração dele, eu entendo que isso realmente pode impactar e pode trazer uma certa irritação, mas tem muita gente que curte. É só você ver o tamanho que alguns narradores tomaram. Por exemplo, vou citar de novo, Bruno Cantarelli, lá do Rio de Janeiro, que furou a bolha do rádio, furou a bolha da narração e olha onde o moleque chegou aí, né? Muito competente que é. Então, eu entendo a crítica, eu acho que sim, hoje as coisas estão padronizadas de alguma maneira e que é muito difícil você elencar, até porque assim, a comparação é muito injusta, né? Galvão, Luciano e Silvio Luiz são gênios. Você não vai encontrar gênio a todo momento, né? Então é muito injusta a comparação. Mas você tem ali o Rômulo Mendonça, que se destaca, o Milton Leite se destacou, o Everaldo, que ele cita, inclusive, como um bom exemplo, na coluna dele aqui mais para baixo, que é um cara que também criou um estilo dele, mas porque ele é daquele jeito. E aí, por isso que eu digo para vocês, o que o Flávio está dizendo aqui é um diagnóstico do mercado. É isso que ele está fazendo. E esse diagnóstico, ele é válido, descontando a avaliação, que é subjetiva, é aquilo que a gente sempre fala aqui, narração é gosto, mas o contexto do nosso mundo de hoje, mas aqui eu acho que é um aviso, um alerta, um conselho que ele está dando para todos nós. Qual é a melhor forma de você ter a sua característica própria, a sua peculiaridade, a sua forma? É você levando para a narração aquilo que você é fora dela. Não tem outro jeito. Senão vai ser criado, senão vai ser uma coisa criada para viralizar. E aí vai ser forçado, vai ser ruim. Quanto mais você for autêntico, melhor será. E os tempos de hoje que ele coloca aqui, realmente são os tempos da autenticidade, cara. Hoje nós vivemos a comunicação, como diz bem o Marco de Vargas, que inclusive faz conteúdo sobre isso, tem livros sobre isso, também narrador, lá da cultura, a comunicação ela precisa ser autêntica. Porque só você é da forma que você é. E as pessoas hoje elas não aceitam verniz mais. Porque não existe mais a tela entre mim e você. Hoje nós estamos no mesmo espaço. Nós somos iguais. Então as pessoas querem ver ali um ser humano que ele pode gritar, ele pode torcer narrando, ele pode sim, pode. Desde que haja um público para consumir esse conteúdo dele. Mas ele precisa ser autêntico, isso realmente eu concordo com ele. E a gente precisa fugir desse padrão que a gente mesmo coloca na cabeça, que se a gente não fizer assim, a gente não vai ter vaga, a gente não vai trabalhar, não vai arrumar uma empresa legal para trabalhar, não vai ter um bom espaço. Não, gente. Hoje, quem contrata procura autenticidade. Então, quanto mais autêntico você for, melhor você é. O que você acha disso tudo? Você concorda? Se discorda? Deixa o like ou dislike se você não concordar. Comenta aí no vídeo que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência.
Uma semana abençoada para vocês.